minutos. A Polícia Federal inclui um dos maiores líderes religiosos do Brasil no mesmo processo que envolve Jair Bolsonaro e o filho, Eduardo, para apurar tentativas de atrapalhar o processo sobre a trama golpista. Vamos então a Brasília para conversar com o repórter Pedro Nascimento, que tem os detalhes. Bom dia, Pedro. Bom dia, Kátia. Bom dia, William. Bom dia também para todo mundo que está acompanhando a Itatiaia nessa sexta-feira. Pois é, a gente está falando de Silas Malafaia. Ele tem 66 anos, é pastor da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, é apresentador de TV, é uma figura muito influente, não só no mundo evangélico, mas também no cenário político brasileiro, especialmente nos últimos anos, quando se tornou essa figura de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora ele foi incluído nesse inquérito que investiga não só o ex-presidente Jair Bolsonaro, como também o filho dele, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, e também o comentarista Paulo Figueiredo. Esse processo ele foi aberto em maio, já é um processo mais antigo. Ele apura ações contra autoridades e também contra o Supremo Tribunal Federal, além de tentativas de buscar sanções internacionais contra o Brasil, medidas que, segundo o ministro Alexandre de Moraes, buscariam atrapalhar o andamento da ação em que Bolsonaro é réu por uma tentativa de golpe de Estado. Entre os crimes que estão sendo investigados estão os crimes de coação no curso do processo, obstrução de investigação de organização criminosa e também tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. E por que Malafaia está nesse inquérito? Por que ele foi incluído só agora, né? Porque Malafaia organizou o ato de apoio a Bolsonaro no último dia 3 de agosto, tem organizado todos os últimos atos de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, e inclusive nesse último ato, a gente teve a participação do ex-presidente ali por uma videochamada, enfim, acabou violando algumas medidas restritivas que haviam lhe sido impostas, e aí, por isso, essa ação resultou na prisão domiciliar dele logo no dia seguinte, né, no dia 4 de agosto. A gente tem o outro lado também, porque ontem Malafaia, após ser incluído nesse inquérito, ele gravou um vídeo, publicou nas suas redes sociais, voltou a criticar o ministro Alexandre de Moraes, disse não ter medo e comparou a atuação da Polícia Federal com a Gestapo nazista e também a KGB soviética, afirmando que o Brasil estaria caminhando para uma venezualização, ou seja, caminhando para se tornar uma Venezuela. Kátia. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, pede para marcar o julgamento em que o ex-presidente Jair Bolsonaro é réu por tentativa de golpe de Estado. Exato, William. Esse pedido foi feito ontem, né, na última quinta-feira, foi feito diretamente ao presidente da primeira turma do STF, o ministro Cristiano Zanin, e foi logo após, né, a gente ter aí o encerramento do prazo para a entrega das alegações finais. Foi quando todos os 8 réus desse chamado núcleo 1, né, da suposta trama golpista, entregaram as suas defesas, suas alegações finais a respeito desse processo. A expectativa agora é que esse julgamento comece no mês de setembro, como a própria Itatiaia já havia adiantado aqui nos últimos dias. Esse caso ele envolve Bolsonaro e também outras 7 pessoas e, segundo a denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República, o ex-presidente foi o principal articulador e beneficiário dos atos contra o Estado Democrático de Direito, sendo acusado de 5 crimes, entre eles de golpe de Estado e organização criminosa armada. Vale lembrar que todas as defesas que foram apresentadas até agora negam as acusações, pedem absolvição e também pedem a anulação da delação premiada do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, que também está entre os indiciados. Neste momento aqui em Brasília, temperatura em 15 graus e céu claro na capital federal. Volto com vocês, Kátia, William. Pedro Nascimento ao vivo, direto de Brasília.